Olá, boa tarde. Obrigado pela presença. Queria primeiro dar um aviso, cuidado com as cadeiras, sentem-se mais para trás dela, porque ela vira e aí todos os dias tem alguém que cai aqui, então a gente avisa todo mundo. Hoje é mais uma jornada do Interlocuções, curadoria da Giovana Soares e minha, que sou o Celso Cury. A gente está muito feliz, porque tem sido dias muito agradáveis, com conversas muito interessantes e muito inspiradoras. E hoje a gente tem um dia especial, para mim, pelo menos, muito especial, que é o Dia da Companhia Brasileira, que a Giovana faz parte, o Márcio é o diretor, e é super importante para a gente ter essa companhia aqui, da cidade, na cidade. E à tarde depois a gente vai ter o Magilute e depois tem dança na praça. Eu pretendo estar nos três, então, quem puder... Se não chover. Bom, acho que é isso. Eu queria convidar a Luciana para coordenar aqui, para começar a conversa, falar um pouco com eles e conversar com eles, apresentar um pouco a companhia. Bom, é isso. Obrigada, Celso. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Luciana Romagnoli, eu sou crítica de teatro e editora do Horizonte da Cena. Estou muito feliz, na verdade, de estar aqui com vocês para essa conversa. Agradeço o convite da Giovana e do Celso. E essa é uma companhia que eu já acompanho há um tempo, né? Eu acho que como espectadora faz 15 anos, mais ou menos, e depois como jornalista, como crítica, como pesquisadora. E eu também venho aqui de Curitiba. É uma companhia muito importante na minha trajetória. Para mim, minha formação de teatro passa muito por vocês. Né? Então, é uma alegria poder conversar com vocês aqui. Então, agradeço o Márcio Abreu, que está aqui do meu lado, diretor, dramaturgo, Nádia Naira, também diretora, dramaturga, iluminadora, atriz, Giovana Soares, atriz, produtora, e depois vocês podem contar mais desses papéis, que são múltiplos, né? Ontem eu assisti aqui o Sem Palavras, que está em cartaz ainda aqui no festival. E aí, lendo assim, o programa do espetáculo, né, vocês colocam alguma coisa de que esse Sem Palavras vem no momento em que a palavra já não dá conta. Né? E, ao mesmo tempo, tal como aqui, né, é com as palavras que a gente conta para tentar construir alguma coisa em conjunto. Né? Essas coisas que circulam entre os corpos, né? As palavras, os afetos, como é que... Acho que a Companhia Brasileira vem investigando como lidar com isso, né? Como construir uma linguagem cênica em que a possibilidade de convívio, a possibilidade de estar junto, de fazer junto, de criar junto, se efetive com respeito às singularidades. E eu acho que esse trabalho, o Sem Palavras, ele traz isso com muita força, né? Esse respeito ao singular de cada corpo que está ali, de cada artista, de cada registro de atuação diferente. Diferentes elementos podem conviver, podem construir, não sem tensão. Agora apareceu outra coisa, não sem tensão, não sem atrito, né? Não sem violência, que são elementos que estão na constituição da sociedade. Mas como é que a gente pode, apesar disso, com isso, sabendo disso, criar jogos? E ontem foi bonito para mim ver aqui, né, no palco do Guairinha, aqui em Curitiba, nesse momento de país, esse elogio ao teatro, essa celebração do teatro como esse espaço em que esses corpos podem se encontrar e inventar alguma forma de vida em que eles possam respirar. Né? Talvez seja um pouco isso. E aí, então, assim, com essa fala inicial, agora eu quero trazer para a conversa vocês, e que a gente possa conversar mesmo, talvez começando por como que foi para vocês, como está sendo para vocês voltar aqui para Curitiba com esse trabalho, nesse momento, né, de reinvenção do teatro e de várias outras dimensões da vida social, mas de reinvenção do teatro depois de um isolamento muito grave que a gente viveu. Né? Como é que tem sido fazer essa peça aqui, nesse momento? Bom, posso começar, mas minhas colegas
podem também falar a partir do ponto de vista e do lugar delas, né? A vivência de Curitiba para elas é diferente da minha. E eu acho que também a minha vivência de territórios, assim, de deslocamento, né? Também é muito diferente da Nádia, que é diferente da Giovana. E eu acho que isso também interfere em como cada um de nós vive e percebe a situação de fazer essa peça ou outras em Curitiba. E também no contexto do festival, que também cada um de nós percebe e vive de modos distintos. Sem falar na travessia desse período pandêmico e sem querer minimizar de maneira alguma a pandemia, mas é muito pouco no Brasil, na minha opinião, falar da pandemia. É a pandemia numa circunstância de extermínio perpetrada por um governo fascista, né? E tantas camadas da sociedade estão no alvo desse extermínio e nós, artistas, somos uma dessas camadas sociais que somos diariamente alvo de extermínio. Então, voltar para Curitiba, e particularmente para mim, que tenho meus pais, minha irmã, moram aqui, eu vim para Curitiba adolescente, fui embora, voltei para o Rio, de onde eu vim, né? Já há muitos anos, mas com relações familiares e profissionais nutridas com Curitiba sempre, né? Então, voltar e fazer a peça foi muito especial, muito também cheio de perguntas, né? Ontem, na plateia lotada do Guairinha, eu arrisco dizer que a gente vê uma Curitiba entre muitas, né? E Curitiba ficou, não sem motivo, taxada com uma imagem fixa, quase, né? Com uma máscara que é difícil de arrancar, que é ligada a como essa tragédia que a gente vive no Brasil foi conduzida, né? E Curitiba ficou ligada a essa imagem. Não sem motivo, mas é importante olhar para outras Curitibas, né? Então, tinha uma Curitiba ontem lá, que não é essa. Então, se há uma Curitiba que não é essa, como que essa Curitiba que estava lá transborda, ocupa um espaço, assim como um Brasil que não é esse, que se pronunciou com mais violência e veemência desde da destituição ilegítima da Dilma, ilegítima, violenta, e um jogo de linguagem, né? E esses jogos de linguagem que vêm se configurando com descomplexo ao longo desses anos, desde 2016, mais precisamente, são um elemento muito importante na constituição da trilogia que é o Projeto Brasil, Preto e agora o Sem Palavras, né? Então, essa menção que você fez um pouco ao conceito desse Sem Palavras, ao lugar desse Sem Palavras, tem a ver com um conjunto de ações, de tensionamentos, assim, nas linguagens, de uma maneira mais ou menos consciente, e de também uma consciência no corpo do quanto tudo que a gente vive hoje e o lugar no qual a gente se encontra socialmente no Brasil tem a ver com golpes de linguagem, né?
Então, sem palavras são muitas coisas, mas sem palavras também é uma reação dentro da linguagem, dentro das linguagens. Eu diria que o sem palavras é, antes de tudo, uma reação. Um gesto artístico de ocupar as linguagens, recusando certas lógicas que se impuseram com muita violência, atravessando as nossas condições de vida e de existência. Eu acho que tem uma coisa aí no que o Márcio está falando também. Preciso falar no microfone. Oi, boa tarde. Eu acho que tem uma coisa nisso que o Márcio está falando também, que talvez responda a tudo isso que você levantou aí, Lu, que é como trabalhar, né? Como fazer ser possível um processo de criação nessas condições em que a gente está, né? E a pandemia nos trouxe ainda um complicador, né? Que era o complicador do isolamento, do distanciamento. Como é possível, então, realizar o nosso trabalho, né? De todo dia, e que não parou nem um segundo, e mesmo a gente estando impedidos do encontro, né? A gente foi impossibilitado do encontro, impedido do encontro físico com o público, e mesmo entre nós, né? A gente ficou longe, mas isso não matou em nada dentro da gente as perguntas, né? Nem as perguntas de por que estamos aqui fisicamente ou por que vivendo, mas como nos expressaremos, do que falaremos, como continuaremos o trabalho, né? E ontem, vendo a casa cheia, né? As pessoas, você entende por que a gente levanta todo dia, né? A gente levanta pelos encontros, e porque aquilo nos faz melhores, mais vivos, né? Nos faz pulsar, pensar e pulsar junto. E eu fico pensando muito na questão do trabalho mesmo, que é o nosso trabalho, é matéria do nosso dia a dia, né? A convivência, as dificuldades, as distâncias, como vencê-las, né? Nos outros trabalhos a gente fala bastante disso, de como vencer as distâncias entre vocês e nós e nós mesmos, eu e você, né? Como vencer essas distâncias, como atravessar, um pouco dessas coisas que o Sem Palavras fala, né? É dessas coisas que falamos desde Projeto Brasil, desde Preto, desde Oxigênio, né? É uma continuação mesmo. E o Márcio falou, acho que ontem, depois do espetáculo, né, sobre a questão do trabalho, dos trabalhadores, de toda essa rede que ficou impedida de realizar o seu fundamental, o seu básico, assim. Então, é muito significativo estar em atividade 100% de novo, assim. Acho que com mais responsabilidades ainda, me vejo assim, ainda mais responsável por gestos, escolhas, palavras, imagens que a gente cria, mostra, forma, mas me sinto mais calma, de alguma maneira também, mais tranquila para o trabalho, assim. Acho que estava mais agitada, ou era mais agitada. Depois de 20 anos, consigo olhar para os parceiros de trabalho e dizer, aqui é a minha casa, eu sei onde eu estou, eu pertenço a esse lugar. E isso é muito vigoroso, assim, né? Muito uau! E um festival daí nesse lugar é impressionante, né? Porque encontrar os amigos e reencontrar e entender que estamos todos nessa mesma travessia, remando os mesmos barcos, é muito, muito, muito incrível, muito feliz, assim. Eu acho que o que eu tenho a acrescentar é falar um pouco de Curitiba, da cidade, que foi algo que me arrebatou muito ontem. Eu acho que eu vivi a pandemia em dois momentos muito distintos, que um foi uma reclusão muito, né, individual, solitária, uma volta para dentro, para a família, para coisas que você vai abandonando em algum momento na vida
né, assim, nômade, que a gente leva muito. E depois o segundo momento, que foi entrar nesse trabalho, né, e retomar uma perspectiva de trabalho. E essa perspectiva foi muito linda, muito rica, porque a gente tinha a perspectiva de estrear a peça fora daqui, na Europa. Então, a gente também teve essa etapa, que foi conviver com a pandemia fora dos nossos muros, né, de ver como a França, como a Alemanha também estavam atravessando esse momento. Foi meio um oásis no nosso caminho, porque daí a gente voltou, a terceira onda veio super forte, a gente teve que voltar a se isolar. E aí, enfim, agora o festival e a temporada de São Paulo, emendando com o Festival de Curitiba. Eu tive a impressão, e talvez seja isso que o Márcio fala, que é uma Curitiba, né, mas é muito significativo que o meu primeiro espetáculo amador eu fiz no Guairinha, há 35 anos, foi meu primeiro palco. Então, de voltar para esse palco é muita memória, né, muita coisa. E com absolutamente lotado, então são 500 pessoas, 600 pessoas, e de uma presença e de uma ligação com o que a gente estava fazendo ali, né? Eu que estava no palco, acho que pude sentir de outra maneira também, mas isso foi muito impressionante para mim, foi muito... assim, e aí eu ficava pensando no final, agradecer o festival, acho que não é nem isso, sabe? Não passa por agradecer nada, mas é muito maior do que um agradecimento. Eu acho que tem tudo a ver com isso, assim. Estamos todos agradecidos, na verdade, por poder estar ali. Eu sentia isso também das pessoas, né, da plateia, que estavam ali com muito vigor, com muita vontade de estar ali, de ver, de participar. Então, foi um acontecimento, e é algo que a gente sempre busca, esse acontecimento junto com as pessoas. E acho que ontem foi isso. E eu que vivi essa pandemia curitibana, num prédio onde você vive aquele microcosmos dessa Curitiba um pouco chavão, clichê, né? Então, ver uma cidade de outra maneira, assim, totalmente, para mim, desconhecida. Parece que eu fiquei falando isso ontem, mas parece isso, que nós morremos e ressuscitamos em outro lugar, com outras perspectivas, com outras vontades. Foi muito forte. Eu tenho Desculpa, eu tenho gostado dessa sua frase, a gente morreu e ressuscitou, mas eu gosto de falar, morremos e reencarnamos, né, porque tem uma coisa de corpo, né? Eu queria retificar, né, Giovana, porque eu só falei atriz e, assim, também diretora, também dramaturga e curadora aqui, então, assim, tem muito mais em jogo. Vou pegar essa deixa primeiro de uma Curitiba, né? Também, eu tô desde o primeiro dia do festival e eu tenho visto, assim, um público extremamente disposto, disponível, muito presente, talvez uma coisa que eu não tivesse visto ainda nos meus anos de festival, desde o início dos anos 2000. Que acho que é algo que diz desse reencarnar também, né? Desse corpo presente, dessa busca por reencontros e possibilidades outras. Mas entendo quando o Márcio fala que é uma Curitiba, né? Uma Curitiba que não é exatamente a Curitiba que estava nos noticiários, digamos assim, mas ao mesmo tempo também é uma Curitiba que parece que volta a poder aparecer, ou que pode aparecer, né? O meu lugar de esperança é um pouco esse, assim, de que há uma condição hoje, há um cenário em que há pelo menos uma brecha para essa Curitiba aparecer. E aí, de todas as peças que eu vi, na de vocês apareceu com mais veemência, posso dizer assim, do que quer para um país, né? Talvez com mais isso está mais dito na palavra. Mas eu queria, na verdade, pensar também sobre o que vocês colocaram. Você falou um pouco da questão da Europa, né? Você falou muito de contexto, Márcio. E a peça tem essa pergunta, né? Se o mar é para todos, é o mesmo mar para todos. E eu queria perguntar para vocês como que é fazer um processo de criação, desde
Projeto Brasil, que se dispõe a, né, passear por este país, colher neste país, criar com este país, mas que também tem, né, vocês apresentam fora daqui, e aí o Preto, e aí o Sem Palavras, que, se não me engano, estreia fora, né? Então, trabalhar ao mesmo tempo com um discurso, um corpo, uma proposta de linguagem para este país, que são muitos, levando de alguma forma um Brasil também para a Europa, assim. Como é que para vocês trabalhar com esses dois contextos na hora de criação, pensando, né, a responsabilidade que vocês mesmos assumem? Eu acho interessante, assim, eu lembro, acho que não tem uma resposta única, mas é ajudar a pensar sobre isso. Eu lembro, no dia que eu saí da quarentena lá na França, a primeira coisa que eu fiz foi participar de uma roda de conversa ao ar livre no lançamento de uma revista chamada Alternative Théâtrale, que estava dedicada a artistas ao teatro brasileiro, né? A cena brasileira contemporânea. Então, várias e vários de nós criadores estavam lá representados em artigos nessa edição da revista. E estávamos assim na mesa, na roda, para falar. A Cris Jataí, a Cris Moura, eu, e depois chegou a Gabriela Carneiro da Cunha. E aí a gente estava falando ali, ainda aquilo era novo para a gente do Brasil. Então a gente estava realmente se encontrando pela primeira vez, mesmo, porque a gente saiu, isso foi em setembro do ano passado. Só para a gente conseguir sair do Brasil já foi um tour de force, assim, muito complexo. Teve quarentena lá. Assim, enfim. Saímos da quarentena, nos encontramos ali para falar para o público. Então, em algum momento, claro, tinha uma alegria de se reencontrar num dia de sol, ao ar livre, numa espécie de jardim. Sem máscara. Sem máscara. E aí, a primeira nota dissonante assim, e insuportável para mim, assim, não tem negociação. No meio da discussão, não sei como é que esse assunto surgiu, mas uma senhora francesa, a partir de uma coisa que eu falei, ela falou assim: mas é diferente, vocês lutam para se vacinar, nós aqui lutamos para não nos vacinar. Coube a mim, sei lá, esculachar publicamente, no meu bom francês, com essa aberração, assim, porque eu estou falando disso para falar que no fim da linha dessa fala, muito mais do que desagradável, violenta dessa senhora, o que aparece? A colonialidade, entende? Por quê? Então, ela estava lá, numa roda de conversa, numa mesa que se debruçava sobre a cena contemporânea brasileira. Ela, que disse também na sua fala que foi muito para o norte do Brasil e conhece o teatro, a dança, não sei o quê. Ok, ela tem a legitimidade de falar do lugar dela. Mas isso não exclui no seu discurso a marca da colonialidade e do colonialismo, no sentido de que, quando interessa que as fronteiras sejam um pouco dissolvidas, isso aparece no discurso. Mas quando interessa que as fronteiras sejam bem demarcadas, a ponto de dizer, para vocês é diferente. Vocês lutam para se vacinar, nós aqui lutamos para não nos vacinarmos. Então, significa que a pandemia, então, o vírus respeita as fronteiras, né? O vírus não cruza as fronteiras. Então, é patético, assim, você ainda hoje escutar falas assim,
e que mesmo num Brasil fascista não há. É muito difícil você encontrar esse tipo de tão descomplexado, tão sem pudor, de um pensamento num lugar de um certo discurso intelectual que afirma a colonialidade. Então, era importante que eu falasse ali. Então, o Sem Palavras é um gesto decolonial que se inscreve internamente no Brasil, mas que também ecoa. Então, também lá, por exemplo, em falas, depois em debates, depois das apresentações, essas questões eram muito discutidas, assim, com muito vigor. Eles também estão por aqui, entendeu? De gente como essa senhora desgraçada. Entende? Não somos só nós. Mas esse movimento anti-vacina na Europa, que é complexo, porque então você encontra pessoas de esquerda, artistas, mas que estão fazendo um discurso que cola, né, nessa turba de zumbis bolsonaristas no Brasil. Então, é complexo esse movimento, porque, enfim, aparentes extremos, na verdade, se encontram. Então, a peça está nessa tensão. Que eu fiquei pensando aí, Márcio, enquanto você estava falando, sobre esse fato específico de a gente ter se encontrado, né, artistas criadores brasileiros se encontrarem num festival fora do Brasil. Isso é um lugar, então, de reencontrar as pessoas, é um festival, né? Fiquei pensando um pouquinho também como é que é isso, assim, e não sei muito dizer isso ou aquilo, mas pensar sobre como é estar dentro de um festival internacional, onde a curadoria procura trabalhos brasileiros para estarem lá, né? É muito diferente da gente estar numa programação, num festival, né? Não de um festival, mas de uma programação normal, digamos assim, de um outro teatro, né? Esses são lugares diferentes de pensar também, né, Lu? Porque esse festival primeiro era um festival brasileiro, basicamente com ações de artistas brasileiros. Mas depois a gente circulou na França e na Alemanha em outros festivais com uma programação mais múltipla, mais internacional. Não, programações programação, exatamente, com programação, né, dentro da grade de programação internacional dos teatros. É bastante diferente, assim, até o mesmo tipo de público que vai, né, que tem interesse em ver. Então, é uma coisa de pensar sobre isso também, né? Como estar dentro de uma programação de festival ou não na Europa. O que a gente percebe, assim, e eu vou voltar para a questão do trabalho, por exemplo, hoje a gente poderia estar aqui, né, com o José Maria, que é o nosso produtor, que não está aqui. Por quê? Porque está no teatro, trabalhando, porque está levantando outro trabalho. A gente poderia estar aqui com a Cássia Damasceno, por exemplo, que é atriz da companhia, é produtora, administradora da companhia, não está aqui porque está ali no escritório, trabalhando. E a gente também está aqui, trabalhando. E eu percebo, às vezes, muito que fora do Brasil a gente tem um reconhecimento com relação ao trabalho, uma profissionalização. Eu trabalho muito com a técnica, né? Para quem não sabe, eu sou iluminadora e coordenadora técnica da companhia. Eu percebo muito uma profissionalização, né, das equipes, assim, que às vezes aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de dificuldade com a formação de profissionais técnicos de produção, enfim, né? Eu sinto que viajar, né, essa transposição que a gente tem que fazer do espetáculo, né, da língua, você tem que transcrever, né, a Giovana passa sempre por essa experiência, né, de traduzir um trabalho. Como é traduzir? Não é só a palavra que você tem que traduzir. Tradutora. Você tem que traduzir muito mais do que a palavra, né? Quando a gente concebe um trabalho que tem essa característica de circulação já internacional, a gente já cria ele nessa possibilidade também. E quando precisar traduzir, e quando essa tradução precisar ser em palavras, né, como um subtítulo, ou como fazer isso na cena. São todas as questões, a gente não tem resposta para nada, né? Só tem essas experiências que são no corpo, né? Como disse a Gil, passa pelo corpinho. Eu queria relembrar também, em relação a isso, a estar fora do país, que a gente foi, então, com o Projeto Brasil, e aí o trabalho seguinte, o Preto, foi fruto de
coproduções internacionais. E o preto foi também concebido, parte dele na Alemanha. E isso também para a gente, então, isso que você pergunta, né, de como a gente já estava atravessado por isso, porque parte da nossa criação foi lá. Então, o preto que tinha essas questões, né, sobre racismo e questões raciais, não era só no Brasil que a gente ficou concebendo um espetáculo só a partir disso. A gente teve possibilidades de vivenciar outros tipos de preconceitos e racismo, de outras dimensões, nesses lugares nos quais a gente passou, assim, e que foi muito importante. Foram lugares de muita abertura e de muitas novas questões e novos olhares também em relação aos temas, né? Tema, a gente não gosta da palavra, mas do que a gente estava tentando investigar. E o Sem Palavras, agora, né, que é esse outro formato, eu acho que os nossos espetáculos todos têm isso, mas eu vejo que no Sem Palavras tem uma força maior pelo tempo individual que cada ator passa em cena. Então, essa questão do ator em relação ao texto, esse embate ele é mais evidente pela duração, né, pelo enfrentamento que a gente tem de textos longos. Então, isso foi também, agora falando mais artisticamente, da perspectiva do trabalho fora daqui, era muito impactante. Então, a nossa relação física, né, e junto com o texto, com a dramaturgia, acho que o público europeu ficava muito impressionado com de como a gente navega entre essa interpretação, esse embate com o texto, que não é um embate, que é de outro nível, que não é só racional, né, que o texto nos atravessa de outras maneiras. O Márcio escreve para cada ator, não é, sobretudo nesse trabalho, não foi um texto escrito antes, e isso fez muita diferença, assim. Foi algo que a gente ouviu muito falar. Eu perguntei, até pensando, o Márcio falou, né, a gente não fala só em pandemia aqui, a gente fala num governo fascista, a gente fala num contexto aqui tão acirrado, né, e que também as reações estão também muito postas, tá muito longe. As reações também estão muito postas, né? A gente tem organizações de movimentos identitários, por exemplo, e movimentos sociais, e tem organizações de disputa social muito grande no país, e o teatro está tão atravessado por isso. É curioso, porque aqui em Curitiba também está, mas eu venho de Belo Horizonte, lá isso parece estar muito mais posto na cena. A cena dos últimos 10 anos foi absolutamente transformada e, digamos assim, ocupada pelas discussões feministas, antirracistas, anti-homofóbicas, antitransfóbicas. Enfim, isso apareceu como um novo modo de estar em cena, né? Não só como discurso, mas como um novo modo de estar em cena, os corpos que estariam em cena. E aí isso é uma coisa que não esteja em questão no resto do mundo, porque está, né? Mas tem um certo peso aqui, de uma certa configuração social específica e de um momento político. E olhando a trajetória da brasileira, essas questões vão entrando cada vez mais, né, na dramaturgia, elas vão entrando cada vez mais na cena, ao modo de vocês, que nunca foi de vou falar sobre este tema aqui agora, e fazer um tratado, e fazer uma palestra, nunca foi o modo de vocês. Embora tenha uma frase, né, que está também no programa do Sem Palavras, que é "Nossa existência diz". E aí eu acho que essa peça ela tem uma conjugação, né, que eu queria que vocês falassem disso, uma conjugação entre esse lugar de uma identidade, né, e isso que você falou, Gil, de cada ator, cada atriz ter o seu momento, né, ter uma certa voz ali que vem quase dentro de uma ideia de lugar de fala, isso está colocado de alguma certa forma. Cada corpo também tem o seu momento de mostrar uma experiência, um modo de estar no mundo. E, ao mesmo tempo, tem também outra dimensão que eu acho super importante, que é uma dimensão
de não fixar as identidades, né? De não restringir as identidades aos papéis sociais, mas disso que escapa da palavra, escapa do corpo, escapa dessas representações também, né? Então, assim, é um comentário para talvez mais do que uma pergunta específica, mas que eu acho que eu queria ouvir de vocês. Talvez o que eu possa formular é assim, pensando, né? Tem momentos de inflexão na história da companhia. Talvez a gente até conversando outro dia, Vida foi um deles, e Projeto Brasil, talvez um outro momento de inflexão, em que as mudanças do país, das mudanças de organização social que estão no teatro, aparecem também, vocês passam a lidar com elas, né? Como é que vocês veem isso hoje? Como é que é fazer teatro nesse contexto para vocês, com a preocupação que vocês sempre tiveram com como fazer, com essa questão da linguagem, no meio dessa disputa social, dessa luta social? Tem a ver um pouco com o que eu estava começando, com o que eu falei quando comecei a falar aqui hoje. De algum modo, sempre me pareceu mais do que importante, absolutamente fundamental, que as questões dadas, assim, que não só os elementos que atravessam a nossa ideia ou o que a gente gostaria de criar, né, e que vem de fora, que são dados do real, de um real, porque uma sala de ensaio também está inscrita no real. O campo imaginário também é um campo do real, né? Sim. Então, digamos assim, mas dessa realidade mais imediata, sempre foi fundamental para mim que a experiência de criar alguma coisa tivesse sendo atravessado por isso, né? Eu não estou fora do mundo e nem quero estar, né? Por mais violento e insuportável que esse mundo seja, né? Então, como transformar a experiência dentro desse contexto? É lógico que no momento como o que a gente está vivendo nos últimos anos, isso que é dado de antemão toma uma dimensão muito mais radical, né? Então, tem uma negociação ali de entender como isso também, como esse real não te impede, não te impeça. A gente achou em muitos momentos que não conseguiríamos, né? No caso específico do Sem Palavras, eu tive vários momentos que eu achei que não seria possível fazer. Mas foi porque também a gente teve coragem de incluir esse real de maneiras muito, às vezes, objetivas. Então, não tem como ensaiar a peça, não dá para encontrar as pessoas. Então, sei lá, são decisões, vou escrever o texto, independente disso. E quando der, sei lá, a gente fricciona isso numa sala de ensaio. As salas de ensaio não eram salas de ensaio como a gente fazia antes. Então, a gente teve, sei lá, são coisas assim que influenciam conscientemente no que o trabalho é como estrutura, como linguagem, como dramaturgia. Então, sei lá, a gente teve um tempo muito estendido de relação com o material e com um certo processo criativo, mas, ao mesmo tempo, um tempo extremamente curto de trabalho, né? A gente teve 3 ocasiões muito separadas no tempo, com intervalos assim, de meses entre elas, e sem saber quando seria a próxima, de nos encontrarmos, assim, num sítio, lá no interior de Minas, no interior de São Paulo, de máscara, num lugar aberto, trabalhando individualmente com cada um, em sessões assim, de 2 horas, ficava eu, a Nádia e a Kênia, com a Giovana, depois vinha a Vini, depois vinha o Rafa, a Vitória. Era assim, quase sessão...
espírita. Sessão espírita, de 2 horas. Era isso mesmo. Os ensaios eram divididos das 2 às 10, de 2 em 2 horas cada ator, num processo insano de direção, né, do Márcio, da Kênia e da Nádia, porque eles ensaiavam 8 peças por dia, e a gente, claro, cada um com seu material ali, e não podendo estar na sala juntos. A gente pôde, na última residência, já, assim, todos de máscara, todos vacinados. Não, a gente não está vacinado. Tinha vacina. A gente não está vacinada, mas com muito teste, né? Muito teste para... Na segunda residência, 4 pessoas, mesmo testadas e sem nenhum contato exterior, tinham Covid, então teve que interromper muitas coisas. Muitas coisas. Então, levantar uma peça como Sem Palavras, sem ter a materialidade do espaço, foi um desafio. Sofrido, mas prazeroso também. A gente foi descobrindo isso ao longo, assim, e isso foi bom, assim, você achar uma experiência possível numa brecha, dá muito prazer, sabe? E esse prazer também está vibrando ali, não só as dificuldades, mas o que tem de potência também nisso, né? É que tinha uma coisa da sobrevivência, é tão interessante pensar isso, né? A gente tinha que, ao mesmo tempo, fazer um monte de projeto para pagar as contas, porque a gente tinha que trabalhar de algum jeito, então um monte de Aldir Blanc, que, aleluia, foi aprovado, a gente conseguia fazer um monte de projetos pequenos, online, aquele inferno, mas, de alguma maneira, a gente podia estar junto, isso fazia sentido, assim. Mas é circunstancial, né? Essa peça, ela é uma peça de circunstância. Todas elas são, de alguma maneira. E são circunstâncias de produção, são circunstâncias das nossas vidas. Às vezes é alguém que tem um neném, às vezes é alguém que não consegue se deslocar porque está com uma perna machucada. As peças sempre são filhas de uma circunstância, de alguma maneira. A gente procura, há 20 anos na companhia, encontrar sempre as melhores condições de trabalho, né? A gente luta muito, não só pelo financiamento, pelo dinheiro, mas sim pela forma que a gente gosta de trabalhar, o que a gente consegue proporcionar para nós mesmos como lugar de criação, lugar de apresentação, de circulação. Eu acho que aí também tem um trabalho interessante de pensar, não é? O que a gente vê ali, naquelas 2 horas em cima do palco, é um trabalho grande de base, de estruturação, de como isso é possível ao longo do tempo, na permanência, né? Não é só um único período de processo de ensaio que constrói aquilo, né? São esses 20 anos que constroem aquilo, a nossa condição de produzir espaços para nós mesmos de criação, né? Os nossos tempos de criar, assim. Isso eu acho bem importante de falar, porque eu lembro muito no começo do enclausuramento, da prisão, a gente pensar, é nossa responsabilidade gerar movimento, gerar trabalho, gerar fala, estar nos lugares, continuar ocupando os lugares, né? Continuar estando nos lugares, participar do máximo de situações possíveis, porque a gente precisava manter o movimento também. O movimento de dinheiro, o movimento de trabalho, o movimento de pensamento, nos manter em movimento. Independente da circunstância, vai ser assim. Sendo enclausurados ou não, estaremos sempre nesse movimento, né? São as circunstâncias. E os desafios não só mudam, né? Sim, nunca é fácil para fazer teatro. Você quer responder, Gi? Não, eu só fiquei pensando, quando, né, a gente pensa num projeto, né, um dos integrantes do Márcio sugere o projeto, e isso, então, Sem Palavras, e chamamos os artistas que vão participar desse projeto. Entre esse primeiro embrião de ideia do que seria, né, e até ele chegar no palco. Então, nosso primeiro encontro, que foi uma semana antes do fechamento, foi de uma potência de 9 corpos, porque, na altura, éramos 9 atores, inacreditável, de
todos juntos na sala, fazendo exercícios com uma, né, proximidade física e de horas. E daí você vê como a gente teve que se moldar, né? No início, se eu pensasse lá o que seria a peça sem palavras, jamais seria o que é hoje, né? Eu fiquei com uma imagem assim de uma dramaturgia de um estilhaçamento, né? Eu acho que por vários motivos, por várias coisas que aparecem em cena, é como se uma cena que se repete, mas que ela aparece para a gente sempre estilhaçada, sempre nesses, né? Não tem uma palavra melhor, é essa mesmo. Eu queria ouvir assim um pouco como é que foi de fato esse fazer da dramaturgia, né? Porque você está me contando que começou com um projeto desses corpos juntos e houve, de certa forma, também esse estilhaçamento ali no processo, né? Isso aparece na cena, isso compõe, isso se torna linguagem, se torna a peça, né? Eu queria que vocês contassem para mim um pouco, então, como é que foi essa construção. A Gil mencionou exatamente, a gente ficou uma semana em São Paulo, dando início ao trabalho que estava planejado para estrear. Era março, era julho que a gente julho ia estrear lá em São Paulo. E aí já tinha também essa agenda fora do país, já organizada, não sei o quê. E aí, bom, interrompeu, pandemia e tal. Me fala um pouco do processo criativo também. Esse primeiro encontro, que foi de uma semana, era um encontro de aproximação, porque muitas das pessoas que estavam ali não tinham trabalhado antes, juntas, e algumas sim, e era esse momento também, além desses primeiros movimentos de aproximação, também um movimento de aproximação com um material sensível que poderia iluminar esse início de processo. Então, eu trouxe algumas coisas para ler para eles e eu também me coloquei em estado de performance, porque tinha uma perspectiva do corpo mais proeminente e mais específica do que nos trabalhos anteriores. Então, e também da palavra, porque, bom, aí esse é um assunto enorme, mas a palavra ela é sempre presente, independente dela não ser enunciada. Não há como a palavra não estar, né? De algum modo. Bom, então também esse título Sem Palavras tem a ver com isso, né? Bom, e aí interrompemos. Então, essa vibração de corpos que ficaram uma semana quase orgiasticamente se frotando, se esfregando, o meu corpo, inclusive, a gente ficou totalmente, entendeu? Coito interrompido, mesmo, literalmente. Então, foi complexo retornar para a experiência do Sem Palavras, que estava apontada para essa perspectiva. Então, a gente não fez em 2 momentos, né, acho que 2 semanas, algumas coisas virtuais, depois, sei lá, de um tempo, e resolvemos não continuar. Aí, depois também de um tempo, eu e a Nádia mantivemos regularmente, sei lá, 2 vezes por semana, às vezes com interrupções, diálogos entre nós dois, para pensar, digamos, um conjunto de referências que dariam sustentação para essa dramaturgia. E foram esses diálogos que me permitiram sentar para escrever. Porque eu não tinha vínculo com outro elemento, senão as coisas estavam na minha cabeça e essa primeira semana que tinha sido frustrada. Então, a permanência rotineira de uma zona de interação, de interlocução, de troca. Às vezes a gente se reunia e não falava sobre outras coisas. Eu sempre cito essa imagem dos irmãos Coen, que eles falaram uma vez numa entrevista, que eles se encontram, sei lá, há 40 anos, às vezes, sei lá,
tantos dias e tal, sistematicamente, e às vezes eles se encontram e ficam quietos. Mas a constituição daquele território era fundamental para que o processo ficasse sinalizado. Então, mesmo quando a gente se encontrava e não falava nada muito específico, às vezes, sei lá, contava uma história, o que tinha feito no dia, trocava uma ideia, até pessoal, assim, isso foi o que estruturou um pouco a continuidade de um processo, foi o sinalizador. E aí foi também a partir disso que a gente sentiu, bom, agora a gente tem que fazer alguma coisa para além disso. E aí foi quando a gente fez a primeira residência, ainda sem os textos. Não, já tinha. Já tinha? Já tinha. É bem interessante falar desse processo aí, Márcio, porque tinha uma questão também do exercício de trabalho, né? Não era só a rotina do encontro para ler coisas ou para falar sobre coisas que a gente tinha interesse. Tinha uma memória física desse primeiro encontro que era bastante potente, então a gente fabulou sobre eles também. Isso é bem interessante. A gente ficou sonhando e ficcionalizando sobre os corpos que nos foram encontrados, com quem a gente encontrou nessa semana, né? Então a gente ficcionou sobre eles também. Mas a gente entrou num processo de exercício de escrita, muitas vezes, né? Então o Márcio levantava uma situação, eu levantava outra, a gente lia alguma coisa e se provocava no lugar de escrever ou de produzir alguma coisa, com um determinado tempo. Então a gente dizia, daqui 1 hora a gente se encontra de novo. Fechava os computadores, cada um se jogava num processo, voltava 1 hora depois e lia um texto do outro ou uma experiência do outro. E acho que o prefácio foi a primeira coisa que você começou a rascunhar, mesmo sem eles, assim, sem sala de ensaio. Na verdade, foi a cena da Gil. O antes de tudo. O antes de foi antes isso. De tudo. Foi Antes o de primeiro tudo, texto. prefácio, quando a gente foi para a primeira residência, eu não tinha escrito o prefácio. Não tinha o prefácio. E a dança entra nos interstícios? Entra antes, entra depois? A dança já estava no convite dos artistas que vieram, né? Kei Sawal. Porque vocês escrevem para mim que vocês conversam, escrevem, né? Queria mas estava desde sempre. A dimensão mais literalmente sem palavras, mas com, né? Já estava desde sempre. E aí foi uma surpresa na segunda residência, quando o Márcio chegou com um texto para cada um. Então, essa produção de dramaturgia, que, né, você foi forçosamente obrigado a fazer, né, os dois, anterior, que não é junto, né, porque foi um pouco diferente das nossas experiências anteriores, com o Preto, o Projeto Brasil, mas... E aí foi uma surpresa para todos os atores, a gente acho que não esperava. E aí isso passa por uma decisão também, né, Márcio? De uma hora você decidir, é o que dá para fazer, é assim, é o que temos, esta é a possibilidade. Então, isso é o atravessamento mesmo do real. E o que é legal fazer também, né? O que é importante fazer. Só, acho que o texto que eu escrevi depois foi o da cena do Osório, e a Quênia e Vitória, a cena da Vitória nasceu na residência, e a da Quênia a gente foi construindo na segunda residência. A cena da Quênia é muito divertida de falar, porque a cena da Quênia foi uma reescrita da reescrita da reescrita da reescrita. Durante todo o tempo. Durante o processo todo. Então, é o processo talvez mais interessante de escrita. Porque o da Giovana, por exemplo, o Márcio sentou e escreveu. Aí me mandou a primeira parte, falou, acho que é a partir daqui. Aí eu falei, ótimo, vamos a partir daqui. Aí Márcio mandou parte 2, parte 3, parte 4, e veio vindo, assim, numa leva só. Porque é o dobro, na verdade. Porque é o texto, é o dobro do que ela faz. O texto do Rafa também, né, Márcio? Você tinha um sentido para ele, o Márcio escreveu 2 ou 3 páginas e me mandou, falou, acho que eu vou por aqui, e aí a gente foi...
O do Osório foi um dos últimos que chegou muito de material de sala de ensaio, mas o da Quênia era uma coisa que a gente não conseguia sentar para escrever. Aí a gente pedia, Quênia, escreve um pouquinho, daí volta. Daí o Márcio Não ia, era mexia. escrever, a gente dava umas cartelas para ela na sala de ensaio, assim, quase como indicativos, era quase um programa de performance. Era um assim, roteiro, de né? coisas para ela fazer e falar, e a oralidade ia sedimentando o texto. Aí a gente fala, agora não, você não fala mais isso. Então, a gente ia escrevendo nela. Com ela. E só teve que virar texto quando teve que virar legenda. A gente se obrigou a fazer o texto da Quênia, botar no papel, quando teve que virar legenda. Isso é bem interessante do processo também, porque o texto virou um texto, uma cena atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, quando teve que virar legenda, porque a gente precisava legendar o espetáculo. Então, alguns textos foram solidificados, de alguma maneira, quando teve que transformar em outra língua. Porque não dava para improvisar, né? Na Alemanha. Sim. Você não tem como improvisar e ter legenda. Então, a Quênia, a princípio, ela tinha uma margem de liberdade, né? Um pouco, mas não muita. Não muita, ela tinha um roteiro muito fixo. Era só esse texto, na verdade, um pouco da Vitória, mas o da Vitória já estava mais codificado. Os outros textos eram... O que aconteceu foi que eu fui cortando os textos, eu fui ainda nesse processo de... Porque a gente teve tempo de ensaiar, eu também não sabia... Eu não sabia como era essa peça. Entende? Isso, em que momento você está dizendo isso? Eu não sabia como eu não era sabia essa peça. como era essa peça até a estreia dela. Porque, como foi? A gente teve um momento que foi fundamental nesse processo, que foi a terceira residência que a gente fez, que foi em Cotia, do lado de São Paulo, que foi conjugada com uma ação no Sesc Ipiranga. Essa ação no Sesc, e o entendimento também do Sesc, do quanto isso era importante para a gente, foi o que permitiu que a peça ganhasse uma materialidade para além do papel e da cabeça. E aí a gente fez uma primeira mostra de processo saindo direto de Cotia para o Sesc Ipiranga. Foi a primeira vez que a gente entrou num teatro, depois de tanto tempo, e fizemos essa transmissão ao vivo, já com a participação da Helena Vieira no debate e tal. E aí, depois disso, depois de um tempo, não sei quanto, a gente ficou 3 semanas no Oi Futuro, no Rio, fechados, levantando, e fizemos uma espécie de sequência de 5 ensaios com 20 pessoas, nem isso, 15 pessoas, com máscara, exame, teste, não sei o quê, mas que ainda foi ali, na verdade, nessa experiência no Ipiranga, e nesse momento no SES, no Oi Futuro, no Rio, que a gente conseguiu configurar um pouco o espetáculo, mas ainda muito insipidamente. Sem ensaio. Foi um pouco um tour de force. Eu fui fazendo quase um jogo de articulação ali, para entender, e também entender internamente cada um desses materiais nos corpos. E aí foi na Europa que a gente ganhou. Foi muito visível, assim, também. Era bom porque a gente tinha um tempo entre cada cidade que deu para ir amadurecendo. Durante essa temporada lá. Da primeira apresentação na Europa para a última, assim, teve já estava legal, mas assim, teve uma conscientização desses materiais, porque foi o espetáculo que a gente menos ensaiou. Sei lá, a gente deve ter ensaiado 10 dias. Gil, queria que você falasse um pouco, como atriz da companhia há tanto tempo, né, que está em cena agora de novo, muda para você os recursos? Muda para você o que muda do seu trabalho de atriz, junto com as transformações que a companhia sofre nesse tempo, né? Se eu pensar desde talvez ali do Switch, que é a marca de onde eu começo a ver vocês, né? Com uma musicalidade muito forte, um ritmo muito forte, elementos que eu vejo até hoje no trabalho, mas também tem uma história, tem outros desdobramentos. E eu queria ouvir de você como que é, né? Recebendo esse texto, então, que te surpreendeu. O que isso demanda de você como atriz hoje?
Fora a idade? Com a idade. Fora o passar Com a idade. com a idade. Obviamente, a idade é maravilhoso, é o acúmulo de experiências no teu corpo que ficam, né? Então, eu consigo identificar isso que você está falando, que o que eu faço hoje, um pouco disso eu fiz lá no Vida, um pouco eu fiz no Switch, um pouco eu fiz no Isso Te Interessa. São acúmulos de experiências na minha voz, no meu corpo, no meu entendimento de como lidar com o texto e com a matéria do meu corpo, com as limitações do meu corpo, da minha voz, da minha... Enfim... E aí esse texto, né, que é muito do Sem Palavras agora, que assim como um pouco lá o Noelle Renaud, que são muitas camadas de narrativa. Então, sou eu, não sou eu falo que é você, mas não é você, sou eu também, somos nós. Eu sou, e eu saio, e eu critico, e eu falo. Então, isso que é né, a dança da perspectiva desses textos do Sem Palavras, assim, porque são muitas dimensões de narrativa, muitas dimensões do corpo nessa narrativa. Enfim, é tudo muito difícil, porque na duração, né? A duração do tempo das cenas, então, e de estar sozinho, é você, o seu corpo e a sua palavra e a sua presença em cena. Então, eu acho que para todos nós, no Sem Palavras, tem essa dimensão. Assim, é um elenco muito concentrado, porque a gente sabe o desafio. Não é assim, eu não posso me segurar em ninguém se eu errar uma palavra. Né, é eu comigo mesma, então é uma responsabilidade enorme. Bom, não sei, eu acho que a gente vai se dando, tanto o Márcio na escrita como na cena, botando a barra sempre um pouquinho mais alta, assim, é o que eu sinto. Só um pouquinho. Né, eu tinha feito o Projeto Brasil, a gente fez o Bem-vindos à Espécie Humana, mas foi uma peça também muito rápida, com pouco ensaio, uma peça de 40 minutos, muito curta e tal. Uma peça para jovens. Então, isso foi assim. E quando você fica fora de cena, né, uns 2, 3 anos sem atuar, você sofre, teu corpo sofre, a tua mente sofre, tudo, enfim. Mas a gente demora, mas em algum lugar você é obrigado a chegar. Como é que a gente está de horário, só para me administrar? Eu acho que podia abrir. Né? A gente pode abrir para o público? Tem perguntas? Como? Alguém quer falar com a gente? Está aqui também Felipe Storino. Felipe Storino, aqui. Kei Saval. Estava o Jonathan fazendo a tradução de Libras agora. Temos os meninos da Libra aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou fazer outra pergunta se vocês não fizerem, mas seria bem interessante a gente poder... Tem um lá, Tem? É só tentar. Alô. Tá ligado? Alô. Acho que tá. Não, eu queria... Você falou desse encontro na França, das companhias brasileiras, e aí eu fiquei curioso um pouco, né? Porque é uma questão que me pega muito, porque eu estou sempre ligado a essa coisa da internacionalização, das companhias que viajam e das que não viajam, né? Que tem trabalhos excepcionais, mas não viajam. Vocês acreditam que existe um teatro que interessa mais ao europeu, né? Por exemplo, não sei se a Companhia Brasileira foi à América Latina, em que lugar se apresentou. Muito pouco. Que é uma questão também que a gente enfrenta. Assim, quer dizer, tem algumas companhias que falam muito melhor com a Europa, que se comunicam melhor com a Europa, né?
do que com o próprio entorno nosso. E tem outras não, que circulam pela América Latina, feito malucas, e nunca te apresentaram, foram os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é outra dimensão. Poucos de nós fomos, né, das companhias brasileiras. Então, eu queria saber que vocês falassem um pouco dessa... Se é na criação que isso acontece, porque você falou algumas pessoas que a Cris já está aí, vocês, a Gabriela Carneiro da Cunha, e mais... A Cristina Moura. Isso, então, saber como é que funciona, porque, por exemplo, tem gente excepcional, a Lia Rodrigues também é uma pessoa que faz muito, né, que na dança sobrevive um pouco com o que ela faz na Europa, né? Queria entender um pouco qual é esse processo, se isso altera o processo criativo, ou se isso, no momento que você está criando, tem essa divisão, assim, de um pé aqui, um pé lá. Obrigada, Celso. É interessante. Eu não sei, eu tenho algumas impressões, mais do que opiniões muito formadas, assim, Celso. A gente praticamente foi pouquíssimo para a América Latina, foi para a Colômbia, lá com Volta ao Dia, a gente foi para a Argentina. Vocês começaram no festival na América Latina, não é? Que chamaram de Companhia Brasileira por isso? Quando você decidiu o Não, nome? Isso, eu, na Escola Internacional de Teatro da América Latina e do Caribe, que eu fui em muitos encontros, parte da minha formação também é ligada a isso. Estava eu e a Fernanda Fará, que é uma atriz daqui de Curitiba, e eu tinha um projeto aqui, e aí me ligaram, precisa dar um nome. E a gente estava na Nicarágua, e éramos os únicos brasileiros, e a gente ficou lá um tempo, estudando e desenvolvendo alguns trabalhos que eram apresentados no contexto de uma arte e testemunhal de um movimento de camponeses chamado Mecate, que nasceu na época da Revolução Sandinista. Ileana Diegues, que era coordenadora de tudo isso, e eles brincavam com a gente, com a Fernanda Fará e comigo, a Companhia Brasileira, vai apresentar a Companhia Brasileira. Nós éramos os únicos, e aí a Companhia Brasileira, e ficou, aí foi no projeto, ficou esse nome, é um mero acaso. Mas a Companhia Brasileira foi pouquíssimas vezes para a América Latina. Não por falta de interesse e de tentativas, assim. Enfim, eu não sei, é uma questão a se refletir, né? E também na Europa não é assim tão simples, é um conjunto de coisas. Eu acho que tem um dos aspectos, eu acho que é o que passa menos pelas instituições e mais por como você consegue encontrar interlocutores assim que dialogam com você. Então, o que eu percebo na nossa experiência, e também até numa experiência fora da companhia que eu tive na França, por exemplo, de fazer outros trabalhos lá, sobretudo como autor, mas também como diretor, é que tem um diálogo com um campo assim de curadoria, de programadores, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, que tem, de fato, uma dimensão de parceria e de vontade, de interesse, de desejo de ver o trabalho de um artista ao longo do tempo, né? E que não é uma coisa pontual, assim, bom, vem uma peça, não é só isso. É um trabalho ao longo do tempo, que no Brasil a gente tem muito pouco esse pensamento. Talvez o SESC de São Paulo seja uma instituição que seja mais próxima disso no contexto brasileiro, assim, mesmo que o SESC não seja exatamente uma instituição que faça coproduções, né? Mas ela tem um movimento nessa direção. Ela acompanha. E isso é muito importante. E alguns festivais, quando eu estava fazendo a curadoria aqui, junto com o Guilherme, no Festival de Curitiba, a Fabíola, muito parceira, né, nesse entendimento, a gente ficou propondo tanto coproduções como acompanhar o trabalho de determinados artistas no maior número de edições possível, para que a gente pudesse ser parceiros numa trajetória de criação. Acho né? que o Festival de Curitiba tem diferentes tipos de teatro essa né? história. Exatamente.
Então, assim, eu não me sinto, como artista, impelido nessas relações de criação fora do Brasil a mudar meu trabalho por causa disso. Mas eu acho que eu também sou influenciado por isso, assim como sou influenciado por todos os territórios que eu me coloco, né? Eu acho que essa lógica digamos, folclorização, de um olhar folclorizado sobre a arte do Brasil na Europa, um olhar colonizador e colonizado, diminuiu muito. Ainda há traços disso, mas eu acho que é muito mais arejado do que já foi. Eu vejo uma diversidade maior de experiências na dança, a dança que circula jamais historicamente na Europa, do que o teatro. Evidentemente, por uma questão ligada à língua, eu vejo que há uma variedade de propostas, de linguagem muito maior do que já houve, né? Mas existem ainda barreiras enormes. Existe também, claro, que uma espécie de reserva de mercado, que tipo de coisas que interessam mais em um momento e em outro, em determinados espaços de poder também. Tem toda uma política. Todos esses artistas que você mencionou, que têm maior ou menor presença numa programação, por exemplo, na Europa, são programados numa política pública. Isso é importante entender. São todas instituições públicas, teatros, espaços e mecanismos públicos de programação e circulação. Então, também tem toda uma política que pauta a lógica. Então, são muitos fatores para tentar pensar sobre essas questões tão importantes que você colocou. Eu acho que... Eu não sei muito responder, mas com essas reflexões que eu jogo aqui para a gente pensar. Só para ilustrar, assim, eu fiz recentemente esse curso do Hans Wolfgang, né, da MIT-BR, de internacionalização de projetos culturais, e num dos dias do encontro, ele convidou uns 10 programadores de várias partes do mundo. Então, tinha de Dublin, tinha da Suíça, tinha da Alemanha, tinha vários. E ele formou pequenas salas com a gente, nós éramos umas 25 pessoas, 20 pessoas, salas de 5 artistas que podiam falar com aquele programador, e eu caí na sala com um programador da Suíça, de um festival importante, ele está lá, ele é jovem, está lá há uns 3 anos nessa direção, antes estava não sei aonde, na Europa, enfim, que eles circulam, né? Ficam os mesmos curadores circulando. E a gente, assim, era uma diversidade de artistas, né? Uns eram artistas da performance, da dança, tinha eu que era da companhia, e nós ficamos fazendo muitas perguntas para ele, porque ele não nos fazia perguntas. Ele não teve interesse algum. Cada um apresentou em 3 minutos, porque isso era um exercício de pitching, e que o Hans fez a gente fazer. Então, nós treinamos o pitching de 3 minutos para apresentar cada um, e fizemos o nosso dever. E deu 3 minutos de cada um, e ele ficou mudo. Mudo. Não tinha uma pergunta para fazer para nós, tipo, não me interessa nada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, a gente ficou, assim, detonando ele, porque... Mas e aí? Mas quantos brasileiros você já programou na vida? Mas quem vai para os teus festivais? E qual é o teu interesse? E ele foi ficando. E aí a resposta é a Lia Rodrigues. Quantos brasileiros já tiveram no seu festival? A Lia Rodrigues. E aí a gente falou, bom, mas... Enfim, foi uma anedota aqui, mas é muito esquisito. Chega a ser... esquisito mesmo, né? Um curador que e assim e ele não estava constrangido. Enfim. Sim.
Mais perguntas de vocês? O microfone na tela, por favor. Fala o seu nome para mim, por gentileza. Cal, agora tá. Já dá 3 tipos de nervoso quando a gente pega o microfone para fazer a pergunta, né? Mas vamos lá. Eu queria muito saber em relação às visualidades, principalmente agora que eu soube que tem essa restrição de ensaio, né? Já é algo comum graças à pandemia, né? Essas restrições de ensaio, mas geralmente quando há isso, a gente acaba vendo uma dificuldade em evoluir as visualidades, ainda mais tendo a Nádia aqui, então eu não vou deixar essa pergunta passar, para saber como que foi, como que entrou essa iluminação, figurino, sonografia, porque tudo, a sonoplastia, não preciso nem falar, né, estava ali, maravilhosa, está aqui, parabéns. Porque eu fiquei arrebatada com o espetáculo todo, mas é uma área que eu gosto muito das visualidades e fiquei super curiosa para saber como que elas foram aí casando e está tudo muito ligado, né? Então, estou muito curiosa para saber sobre isso. Como é que você se chama? Cauana. Cauana. Então, vamos lá. Felipe Storino está ali. Ó. Eu acho que tem uma coisa interessante no nosso trabalho um pouco do que eu estava falando antes, né? A circunstância de como a gente cria o trabalho. E muito do trabalho é feito quando a gente junta os materiais, né? Então, só é possível ter esse nível de interação com a música quando o Felipe está junto com a gente no ensaio, porque ele tem a disponibilidade de ficar 8 horas no ensaio com a gente, né? Assim como o Márcio, eu, a Kênia, ficamos recebendo os atores, o Felipe ficou conosco também, criando, desenvolvendo língua junto, né? Eu acho que o espaço é isso também, a luz é isso, o figurino é isso, então vai se formando junto, nada vem antes, né? Eu acho que a gente tem muitas pistas antes, ou a gente vê ou tenta muita coisa, busca coisa, ou já passou por algumas experiências e tem algumas coisas para pesquisar ou para investigar, mas eu percebo que é muito da tentativa, do momento de realização mesmo, né? Não tem a gente não chega na cena com uma ideia resolvida, ou a gente tem desejos, a gente tem provocações, mas a gente tenta executar. Por exemplo, ter um mês que a gente teve praticamente, né, 3 semanas no Oi Futuro, dentro do espaço, porque o espaço estava fechado, não tinha apresentações, então a gente teve o privilégio de ficar dentro do teatro, com o som montado, a luz montada, com o figurino que veio e a gente pôde experimentar, testar, experimentar o chão. A gente trocou o chão do espetáculo, né? A gente tinha um chão espelhado, era todo um material que era mais plástico, assim, era espelhado, era furta-cor. A gente trabalhou, sei lá, 2, 3 semanas com esse chão, e graças a uma apresentação que a gente teve que fazer online, né, uma abertura de processo online, eu pensei assim, falei, não vai dar conta, a luz que eu montei para o teatro não vai dar conta da transmissão, porque na câmera a leitura vai ser outra. Aí eu falei, não, vamos trabalhar com chão branco, que a gente já tinha trabalhado com chão branco, e a gente sabia que o chão branco ia devolver luz, né, a gente ia ter um preenchimento melhor. Ok, trabalhamos para ter um chão branco. Quando a gente colocou o chão branco, a gente se olhou e tivemos certeza, então, que o chão do trabalho era branco. Não era uma coisa que veio pré-concebida, a gente estava pensando sobre o chão, que superfície era essa, que sala é essa, né? Que apartamento vazio é esse. Porque na concepção do Márcio, era esse espaço vazio, esse apartamento vazio onde todas essas figuras habitam ou coabitam, né? Então, como transformar esse lugar num lugar vazio? O teatro não é um lugar vazio, arquitetonicamente ele já é muito presente, né? Então, como liberar esse espaço, como abrir esse espaço, como transformar esse lugar num lugar vazio. E é muito interessante como as coisas vão acontecendo, porque nós conseguimos condições de produção para que elas aconteçam, né? Então, a gente confia muito nesse momento em que as coisas se encontram, e o Márcio daí deixa de ser dramaturgo e passa a ser encenador, diretor, e ele nunca vai deixar de ser uma coisa para ser outra, mas enfim, e aí com todos os elementos na mão ele começa a compor, né?
E é isso, foi um processo que a gente veio compondo durante, talvez a gente tenha que ter estreado prematuramente, né, com esses ensaios abertos, que são coisas que a gente gosta muito de fazer também, de encontrar o público antes do trabalho estar pronto. A gente fez muito isso no Preto também, a gente veio criando em residência e foi apresentando pequenas cenas em partes. Mas eu acho que basicamente é isso, a gente não impõe ao processo, o processo ele vai revelando, a gente só tem alguns desejos e tenta realizar. E tem uma coisa, só para complementar essa fala da Nádia, bem nítida, assim, é que é tudo isso, mas com um conjunto de elementos que vem, isso sim vem antes, pode até se transformar ao longo, mas vem antes, que é um campo conceitual mesmo. Então, por exemplo, daria para ficar falando mais tempo sobre isso, mas só para pontuar, a gente assim, tem um entendimento de que a gente faria, que a peça são crônicas, é como se a gente tensiona a ideia de um livro, o corpo, mas que são crônicas, é uma sequência de crônicas. E que cada uma dessas crônicas tem um sentido também de instalação visual e sonora, com especificidades. E que elas têm também certa autonomia, mas algumas delas mais do que outras, e que têm vínculos, contaminações com as outras crônicas instaladas visualmente e sonoramente ali, naquele corpo, digamos, dramatúrgico. Então, esse entendimento assim, conceitual é o que permite também a gente fazer isso que a Nádia comentou, que é acreditar, ter coragem e acreditar que o processo, isso não é só uma maneira de falar, é autônomo também. O processo, ele fala, né? A própria peça fala, a gente deixa de falar. Tem o plano que o Márcio estava, desculpa, Gil, que é o plano do sonho, né? Era um lugar muito conceitual também, que está no texto, né, do Márcio, está na provocação inicial, assim, mas era como criar esses lugares também de sonho, como transformar esse sonho em real, né? Então era um dos nossos rumos, né, as nossas buscas, um dos nossos nortes, é como sonhar com matéria tão real, como sonhar com nada, com um lugar tão vazio, né, cheio de outras coisas, porque a gente podia ter feito uma parafernália na cena, poderia ser uma parafernália, e como chegar nesses elementos tão simples, né, que no fundo a gente olha e é tão simples. Ontem uma colega iluminadora, depois do espetáculo, ela olhou para mim e falou assim, eu achei que eu ia olhar para o teto do teatro e ia estar apinhado de refletor. E eu descobri que não, que a sua luz é muito pequena, assim, né? O rider, assim, o grid é muito vazio. Eu falei assim, mas como é que você consegue fazer tanta coisa com tão pouco recurso? Acho que esse trabalho é um pouco isso também, ele é muito simples, os elementos são muito pequenos, né? É minimalista, assim. Também nesse sentido de poder circular, viajar, a gente também pensava nessa questão, né? Como cabem poucas malas para circular. E os figurinos, acho que tem uma curva fora dessa lógica, mas que, ao mesmo tempo, tem a ver. Porque, assim, o Luiz, lá de Belo Horizonte, que é um estilista brasileiro extraordinário, ele é a primeira vez que ele trabalhou com a gente, ele não é exatamente um figurinista, ele é um criador de moda, mas que tem uma sensibilidade muito maravilhosa, e ele foi isso, a gente fez pouquíssimos encontros via Zoom, brifando assim, né? Mas a força desse conceito que eu estou me referindo, desse conjunto conceitual, é determinante que seja muito nítido para você. Senão não tem como fazer uma criança, não dá para criar sem isso. E acho que tem uma coisa importante, que é não ter medo de jogar fora e de mudar. Então, acho que é uma característica da companhia, assim, se você tiver essa oportunidade de saber por todos os lugares que esse cenário passou, ou que essa concepção, né?
Nos nossos espetáculos é sempre assim. Às vezes tem maquete de cenários prontos que são completamente jogados fora e a gente recomeça de outro lugar. Então, as coisas pré-concebidas, elas nunca dão certo. Normalmente, elas vão mudar, porque quando se junta tudo, é outra necessidade, né? A gente acha que pode fazer mais uma pergunta e daí a gente vai encerrar. Lá no fundo. Gente, está muito frio. Tá. Dá para trocar esse ar um pouquinho? Eu acho que aqui é um pouco mais gelado. Mas eu estou curtindo Saudade de Curitiba. O frio. Eu moro em Belo Horizonte, lá está quente demais. Mas vamos para você também, Nádia. Eu não sei se está... Ah, tá ligado. Pode falar o seu nome primeiro, por favor. Beatriz. Olá. Oi, Márcia. Oi. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o processo, mas pensando... Eu gostaria de saber como que foi para as atrizes, porque vocês tiveram esses 3 momentos de residência em que vocês se encontraram pessoalmente, né? E aí vocês falaram que... eu não sei se eu entendi certo, mas que Márcio e Nádia tiveram esses encontros online. Mas aí eu gostaria de saber como que ficou isso para as atrizes, se teve nesse processo, nesse tempo, nesses hiatos, algum tipo de provocação, se continuou alguma investigação, enfim, como que isso rolou. E eu tenho outra pergunta também que surgiu agora, que é sobre isso das crônicas. De onde veio essa ideia de fazer, enfim, isso como um livro e dividido em crônicas, se isso veio desde o início ou se foi alguma coisa que surgiu no processo também? É isso. Vou te falar sobre. Tá, vou responder pela segunda. A segunda tem entre vários elementos que eu levei lá naquela primeira semana antes da pandemia de encontro, tem um livro do Paul B. Preciado que se chama Um Apartamento em Urano, que é um livro de crônicas que ele escreveu, ele publicou quinzenalmente de 2013 a 2018 no jornal Libération, na França, e que eu já tinha lido, evidentemente eu não li, não acompanhava quinzenalmente as crônicas, mas eu já tinha lido várias delas no jornal. E eu ganhei de presente em 2019, no início de 2019, assim que esse livro foi lançado na França, eu ganhei de presente esse livro porque um amigo sabia que eu lia Paul B. Preciado, que eu gostava, e ele me deu de presente, e eu fiquei mergulhado nesse livro e entendi que ele tinha muita relação com o que eu estava pensando de caminho para o Sem Palavras. E ele é um livro de crônicas. E como a gente foi... Então, é o que a Nádia falou. Tem uma relação que também é circunstancial. Como a gente não podia... Eu tive que trabalhar, a gente teve que trabalhar individualmente, a estrutura desse livro... não exatamente o conteúdo do livro, mas a estrutura do livro e o lugar de tensionamento da linguagem e a ética política do livro são muito importantes para esse trabalho. Então, não é desde o começo que eu pensava fazer ele em crônicas, mas a partir do momento que eu escrevi uma coisa que eu chamo de prefácio, que está no final da nossa peça, é um prefácio mais deslocado para o fim, que eu escrevi esse prefácio um diálogo nosso, com o prefácio que a Virginie Despentes escreveu para o Paul B. Preciado nesse livro Um Apartamento em Urano. Tem uma coisa interessante sobre isso, que o Márcio conheceu o livro em francês, eu li ele em espanhol, assim, por cima, e no meio do processo ele foi traduzido para português. Então, a gente veio lendo e traduzindo ele aos pouquinhos, foi bem interessante. Tinha crônicas que o Márcio dizia, Nadinha, queria ler aquela crônica junto, eu não tinha a versão em francês, o Márcio tinha, aí eu ia lendo, cotejando em espanhol, que eu também não leio muito em espanhol, mas a gente ia brincando de traduzir,
E aí chegou em português e às vezes a gente se decepcionou muito com algumas traduções em português, que elas não eram nada do que ele tinha lido nem do que eu tinha lido. A tradução realmente não é muito boa, não. Foi muito interessante, assim, a gente passou também por um processo longo de relação com esse livro, e tinha as nossas crônicas favoritas, algumas que inspiraram algumas criações de alguns personagens, por exemplo, sei lá, essa questão, por exemplo, do animal doméstico, né, foi uma coisa que nasceu num dos nossos desses encontros, dessas provocações minhas do Márcio, e a gente foi encontrando essas motivações aí dentro, e essa ideia da crônica diária, dessa coisa ordinária, rotineira. Os nossos encontros também tinham essa característica de rotina, de diário, de contar o que tinha acontecido no dia, ou de saber o que estava, as polêmicas. A gente fazia, de alguma maneira, os nossos encontros eram crônicas do cotidiano também, né? E tinha, na época, a gente leu muito a Eliane Blum também. A Eliane lançou o País em Ruínas, Brasil, um País em Ruínas, e a gente leu bastante coisas da Eliane também, e as provocações dos pensamentos dela. Também nessa viagem que ela fez para a Antártida, por exemplo, né, que ela escreveu bastante. Não sei, os nossos encontros... diários. Nossos encontros eram bastante diários, crônicas, assim, esses pensamentos sobre agora, né, a manchete, o jornal, a notícia. Vou tentar responder a tua primeira pergunta em nome dos outros atores, mas eu acho que a Kay está aí, ela não vai querer falar, mas enfim. Bom, nós ansiávamos pelos próximos encontros, né, por essas residências onde nós nos deslocávamos para lugares isolados e ficávamos ali 15 dias juntos, dormindo, comendo, acordando, cozinhando e trabalhando. E bebendo. Que é bem importante esse momento. E ali, então, né, 15 dias com muitas coisas que nos atravessaram, familiares nos hospitais, gente que... Enfim, e Covid, tudo. Ao mesmo tempo, né? Porque as vidas elas iam se juntando. Mas definitivamente depois, quando chegou a decisão dos textos e das cenas individuais, então nós partimos para outro lugar, que era cada um tinha um material muito grande para trabalhar individualmente. Então os trabalhos eram individual com a equipe de criação. Às vezes, muitos de nós também assistíamos os ensaios dos colegas. Longe, né? Longe, né? Dentro da sala, todo mundo de máscara, óbvio, mas assim, um ou dois. Quando estava cansado de trabalhar, não aguentava mais decorar texto, ia lá espiar a cena do outro. E, enfim, isso também, né, nos alimenta, porque o Márcio dirigindo um ator, isso obviamente serve para você. Mas, quando a gente voltava para casa, tinha esse momento enorme desse trabalho individual que continuava, né? E depois foi quando, no Rio de Janeiro, que já estava um momento um pouco melhor da pandemia, e que a gente teve um momento, então, de 3 semanas em conjunto para levantar o que é o esqueleto, né, da peça, enfim, como um todo. Mas, não sei, foi bastante... ordinário, assim, nesse sentido do trabalho, só que com muito mais deveres individuais para fazer. Posso fazer uma observaçãozinha com relação a isso? Tem uma coisa bacana de pensar que aconteceu e que acontece nos nossos processos sempre, que é confiar também no tempo da distância do material. Então, mesmo que tenha sido longo no tempo cronológico, né, da agenda, no calendário, o processo foi longo, ele foi muito curto nos processos de encontro, né? Então, os encontros foram muito pontuais. Mas o que a gente dorme sobre os processos, né? A gente fica guardando, dormindo eles no nosso corpo, nessas experiências, a gente sempre confiou muito também, tanto no processo quanto na dormir sobre o assunto, né?
esses tempos de distância. Eu lembro de você falando isso sobre os encontros de vocês com o Espanca e com o 19, na época dos atos, né? Desse tempo, e você retoma isso, de fato, então é o que está presente no modo de trabalho. Né? Isso não é uma novidade para a gente. Assim como fazer ensaios abertos ou mostras de processo também não são novidades no nosso processo de criação, produzir dentro e fora do Brasil também não é novidade. No fundo, tudo o que a gente viveu no 100 Palavras não é novo. E trabalhar à distância também. Trabalhar à distância não é novo. O Márcio mora no Rio, nós temos uma sede em Curitiba. Os artistas são alguns da Bahia, alguns cariocas, alguns paulistas, alguns baianos, alguns mineiros, é gente de muito lugar. Então, a gente está falando de alguma coisa que é rotineiro para a gente também, né? Não tem nada de tão extraordinário e tão novo assim, não. É o nosso meio de trabalhar, é o nosso jeito de pensar. A gente brinca, às vezes, que a gente faz mais reunião em hotel e aeroporto do que na sala de ensaio ou na sede, e é verdade, assim. Nosso produtor é de São Paulo, o Zé Maria, nosso produtor da companhia é de São Paulo, não está aqui em Curitiba com a gente, o Márcio não mora aqui. Então, enfim, a gente confia no espaço, no tempo, e essa é a maneira de criar da companhia, né? Gente, adoraria continuar, tenho outras perguntas, imagino que vocês também, mas vamos para a próxima conversa. Obrigada, Giovana, Nádia, Márcio. Obrigada, Obrigada aos Luciana. tradutores de Libras. A gente convida vocês a permanecer na sala, se quiserem fazer um xixi, tem aqui, mas o grupo Magilute já está aí, a gente só vai trocar de cadeira. Pôr uma blusa.